Hoje eu vou falar sobre a série de 5 telas que fiz a respeito do tema Peladão, mais conhecido como uma estátua ao desbravador, o primeiro desbravador, pioneiro destas terras aqui, que teria sido ali por volta de final dos anos 30, anos 40. Né? Para ser mais preciso, esta estátua é feita em fios de aço recoberta por cobre. Ela foi inaugurada em janeiro de 73. Né? Foi confeccionada ali, né, o término do seu trabalho em 1972, pelo artista Aragão, né, um nordestino. E esse trabalho que está de mãos levantadas, né, essa estátua aqui que eu representei, ela está de mãos levantadas, simbolizando o trabalho acabado do pioneiro, daqueles primeiros homens que desmataram estas terras. Então, está lá na Praça 7 de Setembro, né, ali no Maringá Velho, que foi o núcleo onde nasce o núcleo urbano aqui. Né. Maringá pertencia a Mandaguari, né, ficou independente em 1951, né? A sua fundação é de 1947. E então, naquela época, no final, nos anos 40, esse núcleo cresceu muito rápido, né? E estas 5 telas, eu vou começar pelo tema religioso, né? Estas 5 telas, elas vão estar representando este monumento que eu tiro da praça e na minha fantasia, no meu impressionismo, ou até se quiser, meu pós-expressionismo fantástico. Eu trago este tema dessa estátua para os cenários maringaenses, do presente. Né? Então, essa primeira imagem aqui, né, eu tenho o Peladão, que é uma estátua de 7 metros, né, já falei. Né? Ele sai da catedral, né, ele sai da catedral com o Cristo crucificado. O Cristo crucificado é uma imagem esculpida em madeira de 7 metros que está dentro, no interior deste templo. Então aqui eu represento ele já estando fora do templo, né? Então ele teria pego essa imagem lá e está transportando para algum lugar, que já vou falar sobre isso, que é o outro, de certa forma, a continuidade dessa tela. Então o Peladão aqui, ele transporta o Cristo crucificado, veja aí, né? Ele sai do templo e leva esse Cristo crucificado para algum lugar. Né? Então essa é a primeira tela. Na sequência, né, eu tenho a segunda tela. Isso não significa que eu vou vender as duas em conjunto, embora eu estou explicando, essa daqui seria a continuidade da outra. Né? Posso vendê-las separadamente. O que representa? Então, o Peladão, este pioneiro, ele traz o Cristo crucificado para este cenário. Veja aí. Que é a Capela Santa Cruz, feita em madeira, um templo que é datado de 1945. Né? E o padre que a fez, padre Scherer, um judeu alemão, né, que chegou nessas terras aqui no final dos anos 30, né, ali quando começou a ascensão do regime nazista. Então esse padre, que seria o primeiro pioneiro da região de Maringá, né, esse clérigo, ele faz primeiro uma capela, não aqui, né, é a Capela São Bonifácio, na fazenda de São Bonifácio que ele adquiriu. Lá ele faz, hoje está no bairro Cidade Alta. Ali é considerado o primeiro templo, mas como era distante, né, ali era rural, o núcleo urbano nasce no Maringá Velho. Né? Então ele faz a segunda capela, né, com a ajuda da comunidade, e aí a Capela Santa Cruz, né, que até hoje está lá, né,
ele teria, um dos primeiros símbolos seria ele colocar uma cruz, fincar uma cruz aqui na frente. Então a ideia que eu tive foi, o Peladão traz o Cristo crucificado de lá da catedral e põe aqui. Ora, por que tive essa ideia também? Por que pensei isso? É porque a parte onde está aqui esta igreja, e logo aqui atrás, aqui no fundo, estaria a estátua do Peladão, né, a Praça 7 de Setembro, é a parte, considerada a parte mais alta da cidade. Então, o Maringá Velho, aí é o núcleo, onde nasce o núcleo urbano. Então, a catedral está na parte mais baixa, a atual catedral, né, que é esse templo aqui em forma de cone. A atual catedral está na parte chamada Maringá Novo, que posteriormente foi construído. Então, o tema é, o padre Scherer, ele fez essa capela aqui, então provavelmente aqui seria a catedral, aqui seria a principal, foi o segundo templo, né? E, em solo urbano, né? É considerado o primeiro templo de Maringá, né? Católico. Então, o Peladão, ele simplesmente seria um adepto do Scherer, né? E na disputa que este clérigo perdeu internamente na igreja sobre a localização do principal templo, né, que posteriormente foi a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Glória, da Tiradentes, né, na Avenida Tiradentes. Então, essas duas telas representam, então, isto que seria, né, a primeira, né, uma representação do que seria a ideia do Scherer sendo trazida para os tempos de hoje pela estátua do Peladão, pelo pioneiro, né? Então, essa tela aqui, essas são as duas primeiras, né? Tamanho 40 por 50. Eu, em seguida, tenho também, com esse mesmo tema do Peladão, aqui no Muro da Santa Felicidade. Santa Felicidade é um conjunto habitacional, né, popular, né, já antigo, aí, se não me engano, dos anos 70, e que, posteriormente, aqui a Avenida Serra Azul, né, quando passou essa avenida asfaltada, né, os moradores foram para um administrador aí no passado aí, né, construiu esse muro aqui bem alto, né, meio que para dividir, né, a comunidade do que seria o progresso, do que seria a cidade, né. Quem morou aqui, eu passei toda a minha juventude aqui, foram 20 anos, sabe que o Santa Felicidade sempre foi um bairro, digamos assim, polêmico. As pessoas ficaram porque os moradores que para ali foram seriam os que estavam constituindo o que seria as primeiras favelas aqui. Então teve essa política, né, de alguns administradores ali, sobretudo nos anos 70, que veio retirar esse pessoal das suas habitações mais pobres, né, que seria o que estaria se formando um núcleo de favelas, e foram construídos alguns conjuntos, João de Barro, Santa Felicidade, etc., para que esse povo fosse colocado no que seria ali, na época, o limite da cidade, né. Eu conheço porque eu trabalhei na Santa Felicidade, então estou falando de algo que eu conheço. Eu fui guarda municipal da Prefeitura de Maringá, 1993, na gestão Saí Ferreira, se não me engano é isso. Entre 93 e 96 eu fui guarda municipal concursado, e eu trabalhei na creche Vanu Henriques, que fica no conjunto Santa Felicidade, durante esse período de tempo aí. Então eu já conheci o bairro desde os anos 90, começo dos anos 90. Eu cheguei aqui em 1991, então ali nos anos seguintes eu já frequento esse bairro. Então esse muro aqui ficou conhecido como o Muro da Vergonha, né? Fizeram esse muro aí, então eu trago o Peladão para esse cenário, e ele está com um gesto perguntando por que isso, por que essa, né, separação, né, dos povos, né, porque são pobres, né, são discriminados, né, em relação ao resto da cidade. A gente sabe muito bem quais as intenções, né,
de quem fez isso aí. Eu tenho uma outra tela, a terceira, né, a quarta tela. Eu trago o mesmo pioneiro, né, que é o Peladão, né, à frente da prefeitura, do atual prédio da prefeitura, né, o Paço Municipal. Aqui ele leva os 3 machados estilizados, que é esse vermelho aqui, né, o branco e esse amarelo, onde ele está deitado em cima, que é uma estrutura de cimento que está lá ao lado da estátua, na Praça 7 de Setembro. Tem mais ou menos a altura de eu calculo uns 10 metros, aquilo para mais, por aí, né? 10 nada, eu acho que deve ter uns 20 metros dessas estruturas aqui de cimento, que eles em pé, mais ou menos como o Peladão deixou aqui, esses representam machados estilizados, quer dizer, os machados que desbravou essas matas em descanso depois de ter desmatado a área que foi seu núcleo urbano de Maringá. Então o Peladão traz esses 3 machados aqui, os coloca né, dispostos nessa ordem aí, e está talvez aí questionando alguma coisa aí, né, para o administrador ou os administradores da cidade, né. Eu dei o título dessa obra aqui de O Peladão Foi na Prefeitura. É isso, tem 40 por 50, né, feito a la prima, também uma pintura a óleo. Só lembrando aqui, o título desta aqui foi O Muro do Santa Felicidade, a Vergonha e o Peladão. Esse é o título. O título dessa segunda aqui é Um Desbravador Fixa um Cristo Crucificado de Madeira. E a primeira que eu mostrei, um desbravador carrega o Cristo Crucificado da Catedral. Por último, eu representei aqui o Peladão brincando, né? Eu dei o título A Diversão do Peladão. E aqui no fundo está o estádio Willie Davis, né? E o famoso gramado do Willie Davis, que as pessoas costumam brincar pegando um papelão e escorregando, né? A população ali em torno ali, né, e outros que vão lá gostam de fazer essa brincadeira. Então eu coloquei o Peladão se divertindo, né, brincando de escorregar no gramado do Willie Davis. Então essas telas, né, essas telas aqui, eu estou ofertando cada tela dessa daqui, nesse tamanho 40 por 50, a um preço do que seria, se a gente calcular aí um prato de comida de um restaurante médio de R$25, né, um almoço de R$25, 4 almoços e 4 jantas, que seria a refeição aí para 4 dias, né, dá um total de R$200, né? 25 mais 25, 25 mais 25, almoço R$100 em 4 dias. Com mais janta, por R$200 cada peça dessa daqui. É o preço que eu estou ofertando hoje. Pintura óleo sobre tela, tamanho 40 por 50. É isso aí. Lembrando que eu estou levando essas telas, né, esporadicamente, em frente ao portão 2 da UEM, ali na Lauro Werneck, mais ou menos onde está a livraria do Chaim. Então ali na entrada ali do portão, eu estou levando, né, essas telas, né, seguindo aí o que eu chamo de estilo van Goghiano, ou pelo menos assim me autodenomino, né, o discípulo desobediente de Van Gogh. Claro, porque se eu obedecesse o mestre, eu faria parecido com ele, né, faria igual a ele ou superior aos trabalhos dele. E isso não dá, né? Só Van Gogh pinta um Van Gogh. Então eu sou um discípulo que desobedece o mestre. Então eu faço algo que eu chamo de próximo, talvez, né? Isso fica para os críticos. Seguindo aqui as telas, oferecendo as telas que ainda me restam, né? Eu tenho aqui um retrato do prefeito Zé Cláudio, né, feito estilo à la prima, a óleo sobre tela. Está aqui o prefeito José Cláudio, um dos prefeitos mais votados da história de Maringá, e que infelizmente morreu antes do término do seu mandato, em 2003, né, é a data do seu falecimento. Eu tenho esses dois abstratos,
baseado nos vitrais da Catedral de Maringá. Todos eles no mesmo valor, mesmo tamanho daquelas anteriores que falei, 40 por 50, e eu estou oferecendo ao valor de R$200, o referente a 4 almoços, ou 4 pratos de comida de almoço e 4 pratos de janta, né? Totalizando em R$200. É o preço que eu ofereço. Tenho aqui uma releitura de Noite Estrelada. Eu tenho essa releitura de Noite Estrelada em tamanho de 60 por 80, quase o tamanho original que Vincent fez, né? Essa tela aqui, essa releitura, né? Já vendi outras no passado. Eu estou oferecendo por R$600. Óleo sobre tela, ala prima, né? O valor 3 vezes de uma daquelas de 200, né? Então, e aí adaptei no mesmo tamanho também uma releitura de Noite Estrelada para Maringá, né? Então, no lugar do cipestre eu coloquei aqui a catedral, né? Mudei o luar, botei uma lua cheia aqui, né? No original é lá em cima que está a lua de Van Gogh, né? Eu coloquei aqui a lua cheia, né? Aqui os prédios, né? Alguns prédios, né? E tudo banhado, né? As árvores aqui na praça, tudo banhado, né? O céu de Van Gogh pelo esse luar, esse lindo luar. Então, mesmo valor dessa tela, mesmo valor dessa outra aqui, né? R$600, você paga também R$600 e investe nessa arte aqui. Aproveita enquanto ainda a fama não chegou, porque depois vai ser tudo mais caro, né? Então tá de graça. Mas se você não puder adquirir nenhum desses trabalhos, né, por uma questão, né, econômica, porque acha, né, caro, etc., não sei, cada um, eu lhe dou a opção de adquirir um trabalho meu. Esses trabalhos aqui que são os estudos que eu tenho, né? Olha só, estou até pensando em colocar umas molduras nesses estudos aqui, feito em papel Paraná, com pintura a óleo, né? Esses aqui são alguns trabalhos que sobraram, alguns estudos que sobraram quando eu vim de Caxias, lá do Maranhão, né? Tentei vender lá. Então esses pequenos aqui a R$30, praticamente um prato de comida, cada um, para você botar na sua moldura. Talvez eu coloque alguns em moldura. Esse aqui maiorzinho, né, no valor de R$40, olha só, né, catedral aqui no estilo impressionista, né, mais outro, ainda tenho esses ainda, né, e também aqui um abstrato também, tudo feito em papel Paraná, para você botar na moldura. Então esses desse tamanho aqui, 40. Por último, eu tenho ainda uma releitura que eu trouxe lá do Maranhão, feita no papel Paraná, um autorretrato de Vincent Van Gogh, né? O mestre Van Gogh. Para você botar na sua moldura, esse trabalho aqui equivale a 4 pratos de comida, R$100. Você paga R$100 nesse trabalho aqui que eu fiz, autorretrato de Vincent Van Gogh, datado de junho de 2024. É o que eu ainda tenho. Aproveite então e corra lá. Estou no portão 2 da Laura Werneck da UEM, bem ali na entrada. Em alguns dias eu estou levando essas minhas telas lá. É isso aí. Talvez também eu faça ali algum ponto ali na frente à Feira da Mauá, na Rocha Pombo. Eu já testei aquele ponto, e também em frente ao Parque do Ingá. Provavelmente eu retorne ali, né, em alguns dias na parte da manhã. É o que eu tenho. Lembrando que eu entrego essas obras, né? Se você veio aqui, mas não pode ir nesses locais que eu falei, que às vezes eu estou lá vendendo em Maringá, você pode pedir que eu entregue na sua casa, né? Qualquer obra dessa, né? Tanto as telas grandes, né, as pequenas, qualquer uma, eu entrego para você no seu endereço aqui na região metropolitana de Maringá. É isso aí. Lembrando tudo isso, né, que eu estou fazendo isso de uma forma, digamos, não oficial. Eu estou vendendo em pontos, né, e eu fiz um videozinho aqui, tá rodando aqui, ó, tá no meu Instagram, onde eu falo mais ou menos uma crítica, e faço uma crítica aí mais ou menos por fato de que, porque eu sou morador de Sarandi, né, eu não posso ainda ter meu ateliê, eu não posso alugar uma casa, né, em qualquer parte do Maringá, porque é muito caro ali, é muito mais caro, né, os aluguéis. Então eu estou morando aqui em Sarandi.
Então, por ser morador de Sarandi, eu não posso me cadastrar na Prefeitura de Maringá para poder obter licença para vender nas ruas. Pegar um alvará, né, ou pagar uma taxa anual aí de 300, 400 reais, eu não posso. Né? Tenho que estar morando em Maringá por pelo menos um ano para poder me regularizar para ser uma espécie de ambulante, né, para vender alguma coisa, pegar uma licença de uso do solo para vender, né, seja numa feira, seja, né, no centro de uma esquina, num lugar onde eu não teria problemas. Então, por enquanto, eu tenho que ficar dessa forma irregular. Então, eu estou indo em alguns pontos aí, né, frente do portão da UEM, às vezes, em frente ao supermercado, né, em alguma esquina de algum comércio, né, para tentar vender minha tela, né. Estou seguindo os ensinamentos de Van Gogh, que disse para mim nesse vídeo aqui, né, vá aonde está o povo, vai, a arte tem que ir aonde está, né, as pessoas que têm a ideia da cultura, né, que têm a ideia de valorizar a cultura. E é o que eu estou fazendo. Né? Então corra, né, e venha comprar essas minhas artes. Né? São edições limitadas, aproveite, né, antes que os fiscais colecionem, né, porque a qualquer momento o fiscal pode bater lá e pegar, né, minhas obras. Então antes que eles colecionem, corra e aproveite essa promoção.